Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Dames e vamos para a nossa quarta aula, resolvendo as questões 24 e 27 do Enem 2009 das Ciências da Natureza e suas tecnologias. Bem, a próxima questão, a questão 24, fala o seguinte: umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na atmosfera. Eu sou teresinense aqui, a gente sofre muito com essa questão da umidade. Não é só um efeito do sol, e sim da umidade do ar, que dá a sensação de calor térmico muito grande aqui. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um determinado local. Então aqui nós temos o gráfico. Então você sempre tem que analisar as abscissas desse gráfico, que diz aqui umidade relativa, vertical, e pela temperatura aqui, ó. Então, umidade relativa, e aqui pontilhado nós temos a temperatura. O que se dá para observar nesse gráfico? Dá para se observar que eles são inversamente, ó, proporcionais, ó. Quando a umidade está máxima, a temperatura cai. Quando a temperatura aumenta, a umidade cai muito, certo? Se você imaginar uma linha aqui reta, você vai ver que elas são basicamente inversas, certo? Então vamos lá. Considerando as informações do texto e do gráfico, conclui-se que, observar aqui, ó, quando a umidade está máxima, a temperatura está mínima. Quando a temperatura está máxima, a umidade está mínima, certo? Então, olha, considerando as informações do texto e do gráfico, conclui-se que, letra A insolação é um fator que provoca a variação da umidade relativa do ar. Correto. Só que a gente já viu que do Enem você tem que avaliar as questões corretas e as mais corretas. Então vamos por enquanto essa aqui. Vamos passar para a letra B, C, D e E e ver se não tem uma alternativa melhor. Letra B. O ar vai adquirir maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece. Errado. Não tem a ver com aquecimento. Temperatura. C. Aquecer é calor. C. A presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura da... Não é diretamente, é inversamente. Errado. D. A umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Errado. Letra E. A variação da umidade do ar se verifica no verão. Não. Aqui não tem nada a ver com verão. Então a resposta correta vai ser a letra A. Certo? Vamos passar para a questão 27. Bem, a questão 27 fala o seguinte: o ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova, que irá substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrada em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram do Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou, que vem toda a questão: esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno. Então vamos analisar essa afirmação. Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno. Considerando o texto e as leis de Kepler, podemos afirmar que a frase dita pelo astronauta se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa. Negativo. Não é o tamanho das coisas que determina a sua massa, certo? Você só lembrar daquela velha história: quem é que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Ah, é o mesmo peso.
tem a mesma massa. Mas aí você sabe que 1 quilo de algodão ocupa muito espaço. Então você vê o tamanho, por exemplo, de chumbo, depende da densidade. Então aqui no alumínio, você não pode determinar a massa pelo tamanho. Então é errado. Letra B. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande. Não, ele não calculou inércia. Então não tem nada a ver com questão de inércia. B, errado. C. Não se justifica porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler. Opa, nem nada a ver. Kepler não falou sobre isso. Ele falou sobre a interação de os corpos giram em torno do Sol em forma elíptica, os planetas. Então, as 3 leis de Kepler nada fala sobre isso. A letra D. Não se justifica porque a força peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Correto. Neste caso, sobre o telescópio. E é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Aqui é correto. A frase lá, vamos voltar à frase. Tá errado porque diz que esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno. Não, o peso dele é o que faz. A força peso é a força exercida pela gravidade. Ele que está fazendo com que o corpo gire em torno da Terra. Então a letra D por enquanto está correta. Vamos ver se a letra E tem uma mais correta, né? Não se justifica, pois a ação da força peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. Negativo. Toda ação existe a reação. Se existe força peso que está fazendo ele girar em torno da Terra, existe uma reação. Certo? O Hubble está puxando a Terra. Se a Terra está puxando o Hubble, telescópio, o Hubble está puxando a Terra. Ação e reação. Então a resposta correta aqui, com certeza, é a letra D. Espero que tenha gostado dessa nossa 4ª aula. Comentem as aulas, critique, dê sugestões. E vamos fazer em breve a nossa 5ª videoaula, ok? Espero que tenha gostado, até mais.